Olá, pessoal! Como vai vocês, potências? Estamos começando mais um Pod Grazi, porque mulher pode estar onde ela quiser. Mais um episódio e hoje eu trago para vocês duas pessoas muito importantes. Muito importante, Pedro, pai do Pedrinho, que traz uma história maravilhosa de superação, de amor, do apoio da paternidade. Essa história vai emocionar muita mãe atípica. Nós vamos conversar, porque hoje, no mundo dos atípicos, né, dos PCDs, nós temos poucos pais que participam efetivamente dos cuidados com os filhos. E temos também aqui no nosso programa de hoje, nosso Pod Grazi, a grande mãe Bárbara. Bárbara com uma história linda, uma luta pela na verdade assim, uma luta em prol das pessoas com a síndrome de Dravet e pelas doenças raras no Brasil. Olha só, tô bem acompanhada hoje nesse programa, hein? Eu vou começar abrindo para que eles se apresentem, contem um pouco quem são, qual é a história e depois a gente parte para o nosso bate-papo. E você que entrou agora no nosso Pod Grazi, siga a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e se torne também participante desse programa que vai agitar o mundo das pessoas comuns, eu falo, porque a gente tá cheio de gente que é fake, né? Vamos ser comuns um pouco, vamos ser nós mesmos. Então, vou começar apresentando meu amigo Pedro. Pedro, fale quem você é, fique à vontade, seja bem-vindo, tá? Muito obrigada. Obrigado. Meu nome é Pedro Martins. Eu sou pai do Pedrinho. Sou aposentado já há uns 10 anos e Deus me deu uma criança especial, que é o Pedrinho, e que hoje eu aprendi muito com ele, com tudo que a história dele, o dia a dia, foi bastante complicado, mas que hoje posso dizer que ele é tudo na minha vida, né? Ele tem uma doença muito rara que chama... Continua? Que chama acidemia grutária. Depois eu detalhei o que quer dizer essa doença, essa coisa hoje que o Brasil pouco a conhece e que é muito difícil na vida dos pais, na vida dessas crianças, quando isso acontece. Muito bem, Pedro. A gente está aqui para te ouvir. Vai ser muito importante. Eu sei que você tem muito a contribuir com a nossa sociedade. Agora, obrigado. Bárbara, essa mãe maravilhosa. Olha um pouquinho de você, minha amiga. Prazer, meu nome é Bárbara. Primeiro, eu quero agradecer, Gra, por estar aqui. Obrigada pelo carinho. Sou mãe do Matias, né? Matias tem 6 aninhos e ele tem a síndrome rara, que é a síndrome de Dravet, que é uma encefalopatia mioclônica severa da infância, a epilepsia mais grave da infância. Está em risco de morte súbita, que o pessoal fala de SUDEP, né? A gente está aí buscando meios para conseguir todas as medicações conforme, né? A gente está fazendo, né, doutor? E é isso. Estamos aí esperando nascer a tão associação para ver se ela nasce. E ser rede de apoio para essas mães aí que precisam, né? Principalmente para os raros, ter esse vínculo com o Daniel, que também está lá junto com a BE, mais a Casa Hunter, né? Fazendo essa intermediação para a gente, tá falando sobre políticas públicas também, né? Isso é muito importante. E eu, como todos vocês já sabem, quem não sabe vai conhecer agora, sou a doutora Graziela Costa, sou mãe do Cassiano, meu filho também tem uma doença rara, ele tem atrofia muscular espinhal. O Cassiano hoje ele tem 12 anos, mas ele foi diagnosticado tardiamente, quando ele tinha os seus 3 anos e meio. E o Cassiano, desde então, a gente fez dele uma luta mesmo de vida. E essa luta foi estendida a outras pessoas, a outras famílias e outros pacientes com doenças raras. Tanto para a liberação de medicamentos para doenças raras no Brasil, que o Cassiano faz utilização, e eu espero que em breve o Matias esteja recebendo o medicamento que ele precisa nesse momento, que é uma das medicações existentes que pode controlar aí, né, a síndrome, que é o medicamento Giacomic. Isso.
E o Cassiano, ele faz uso do Spinraza atualmente. Nós temos 3 medicamentos, evoluiu muito a medicina para a AME, mas o Cassiano, por causa da idade e o peso, ele pode ter acesso a apenas uma medicação, que é uma infusão intramedular. Então, as nossas lutas, né, nós temos algo muito em comum, que são as nossas lutas pelos nossos filhos, que se tornaram lutas por toda uma sociedade. Ela transcendeu, não só nossa, ela passou a ser multiplicada. E mais adeptos, porque os pais atípicos e pessoas como nós, que não aceitamos, né, a indiferença, o preconceito, não aceitamos a negativação ao acesso a tratamento aos nossos filhos, ainda mais sendo crianças e adolescentes, nós nos unimos, porque o universo faz com que pessoas acabam se encontrando quando têm o mesmo propósito. E, seu Pedro, me fale uma coisa. O Pedrinho está com quantos anos hoje? Está com 10 anos e 4 meses. 10 anos e 4 meses. 9 anos e 4 meses. Vai fazer 10 anos agora em... Faz 10 esse ano, então. Exato. Certo. E o Pedrinho, me fale um pouquinho... o senhor até falou como que essa síndrome que ele tem, o que ela causa, quando foi o diagnóstico, você poderia conversar conosco para que as pessoas possam também ter conhecimento? Sim. Foi com 6 meses. 6 meses de idade, a gente percebeu a primeira febre que veio muito forte nele. E daí ele ficou internado no hospital, no nosso hospital, por 3 meses. E lá, com 1 mês, foi diagnosticado que ele tinha acidemia grutália. É uma doença muito rara, praticamente os médicos não sabiam de onde vinha, como que era o procedimento disso tudo, o quê. E foi muito impactante para mim e para a mãe. Aí ele tinha que tomar um medicamento que era um leite, e esse leite era comprado nos Estados Unidos e tinha que pegar lá. Enfim, foi muito estressante. Eu vi meu filho morrendo com fome. Então, o senhor está me dizendo que a doença que o Pedro tem, ele precisa de uma alimentação, precisa ainda dessa alimentação diferenciada, dieta, né? Agora, até os 10 anos, agora ela já pode ser extinta, porque essa doença, ela causa danos até os 7 anos. Depois disso, já pode ser liberado. Aí ele pode comer o que a gente come, uma criança normal, desde que seja bem dosado a lezima e o triptofano dele. E quais são os alimentos que produzem essas substâncias que no organismo dele precisa ser controlada? Olha, o que produz, o que ele não pode comer. Exatamente, que pode acelerar o processo, né, dessa síndrome. O leite, qualquer outro tipo de leite, a não ser esse leite que é o Glutarate. Tá. Então, esse leite ele é zero de lesina, zero de tudo que poderia fazer mal para ele. Realmente, o leite, meus filhos fizeram testes agora, eles possuem intolerância à lactose, tanto que no Japão é utilizado muito leite de soja, não se utiliza um leite integral de vaca. E a gente tem ouvido nutricionistas, nutrólogos falarem que o leite realmente ele causa algumas doenças por causa das bactérias mesmo naturais do leite. Então, o leite, até o bezerro, ele mama há pouco tempo, né? Só o ser humano é o único mamífero que fica mamando aí anos e anos, né? É algo realmente que a medicina trouxe, por isso que eu falo a ciência, a evolução, para que pudesse ser estudado. E me fale você, Bárbara, um pouquinho da síndrome do Matias. Explique para nós, explique para outras famílias o que é a síndrome de Rett. De Dravet. Dravet. Isso, olha eu confundi com Dravet. A síndrome de Dravet, doutora, nada mais é que uma mutação genética no canal de sódio.
né? Então, ela cursa pela epilepsia, né? E a medicina fala que até os 12 anos é uma idade média, assim, para se chegar. Passando-se dos 12, pode ter problemas com escoliose, atrofia muscular, muitas das vezes, pés agachados, achatados assim, postura mais, né? Por conta da escoliose. Diminui, dependendo se passou dos 12, pode diminuir uma crise epilética, mas multiformes de crises epiléticas, então pode ter desde uma crise tônico-clônica, uma ausência, assim, pode ter variedades de crise. Fora isso, entra também algumas crianças no espectro do autismo, outras crianças não entram no espectro do autismo, mas tem crianças com Dravet que tem TOD, tem crianças com Dravet que tem TDAH, tem crianças com Dravet. Então, depende muito ali da localização também, da onde que está a mutação no canal de sódio. É sempre no cromossomos 2, né? Então, é um errinho básico que faz todo essa mudança toda, essa mutação genética. E, bom, o Mar começou a ter crise epilética com 6 meses. Até então não sabia que era crise epilética, porque ele teve um jato de vômito, ele vomitou e apagou por 42 minutos. Nossa. Aí foi para o pediatra, a pediatra nunca... É normal, está tranquilo, é normal. Aí ele veio com o diagnóstico primeiro pelo Instituto Zoom, de autismo. Mas quantos anos? Ele tinha 1 ano e 8 quando ele fez. Aí foi um outro processo, que aí ele começou a ser medicado com risperidona na época, e aí disparou crise epilética. Aí foi uma atrás da outra. Até a gente conseguir chegar no diagnóstico, demorou muito tempo e a gente acabou lesionando o cérebro dele, porque tinha muitas medicações contraindicadas que ele fazia uso, como carbamazepina, oxcarbamazepina, né? Então, aí que a gente fez. Teve que fazer uma grande vaquinha para fazer o teste genético. Sim. Que é o exoma. Aí porque ele não tinha plano de saúde na época? Não. E o Estado negou a solicitação? Não, nem tinha essa possibilidade de fazer. Aí primeiro foi feito um painel genético, que deu a mutação no canal de sódio no SCN1A, e depois o exoma que confirmou lá o SCN1A, a mutação. Tá. Fechou o diagnóstico quando ele internou na Unicamp com estado de mal epilético. Aí ele entrou no estado de mal, que aí ele não voltava, ele alucinava. Por pouco ele foi entubado. Temos muitas crianças que vão para intubação, recorrentes, né? E aí fechou o diagnóstico do Dravet. Aí começou a saga do Dravet. Porque aí você tem que aprender todo o manejo, né? Todo como lidar. Tem uma questão da temperatura corporal da criança, né? No Dravet? Tem. Porque, assim, para eles, dependendo da criança, 37,5 já é temperatura alta. Já é risco de... Mas também tem crianças que chegam ao 39 e não tem crise convulsiva. Mas depende muito... Eu acredito que depende de uma junção de coisas, né? Tá. O Mar hoje toma mais ou menos 13 medicações de dia, né? Contando com o dia todo. São 13 medicações, né? 13 medicações para mantê-lo bem. E quem custeia esses medicamentos? São vocês? Ajuda? Então, o Giacometti é aquilo, né? Ainda estamos aí nessa luta, o Giacometti. O Giacometti, ele tem aprovação nas agências internacionais, FDA, Sim. Mas ele não tem aprovação na Anvisa. Então, os pais estão numa luta no Brasil para que entre para o rol do SUS e tenha um registro aqui na Anvisa. Então, nós também compramos essa briga em prol dos pais com os filhos que possuem essa síndrome. Aí o canabidiol, que a prefeitura hoje fornece, mas antes não fornecia, então era da mesma forma. Porque se tornou lei, né? Lei estadual através do último decreto do governador do estado. Aí ele fornece, são 2 frascos por mês. Ah, tá. Ótimo. Aí tem o levetiracetam, o clobazam que pega, só que o clobazam só liberam até 60 comprimidos, ele precisa de 75. 60 comprimidos, o posto fornece. Passou disso, não fornece mais. E Depaquene, que é o que ele está fazendo uso agora de novo, né? O Ritalina, o Aripiprazol, o Atencina, o Melatonina e as outras. Tem que comprar. E como que você faz? Seu filho vai à escola. Como que é a rotina de vocês para dar a ele uma vida de uma criança?
né? Mantê-lo sendo uma criança. É difícil. O senhor porque também, eu faço pergunta aos dois até. É porque eu vejo assim, a relação das duas síndromes aqui, que são raras, a principal delas é a febre, né? Febre. Que a gente viu aí. É a febre. Deu uma febre, deu uma coisinha lá. Mas no caso do Mar, para ir para a escola, ele não vai com tanta frequência, porque tem educação física. Não tem sala adaptada. Não tem uma sala para resfriar ele. Né? Tem dia que ele está agressivo. Tem dia que ele vai agredir a DI. Aí tem dia que ele está mole. Tem dia que ele dorme. Então, assim, é muito dinâmico. Agora, a terapia já não. A terapia ele vai todos os dias, só não vai se estiver doente. Né? Mas todos os dias, porque aí é um por um, né? Fica mais fácil ali Sim, ter é um atendimento com ele, individual. Isso. A ter e as terapeutas. E ele tem o momento das crianças, tudo bem. Mas numa hora da crise, por exemplo, a Amanda já sabe falar para mim, o Matias teve 2, 3 crises hoje, focais. Ela já está... Então, as terapias são fundamentais para ele, né? Ele não pode ficar sem as terapias. Sim. E hoje, quem custeia as terapias? A Unimed. O plano de saúde. Isso aí, tá? graças a doutora Graça. Imagina. Agora, não foi sempre assim. O plano de saúde tentou cortar as terapias do Matias. Sim. Na verdade, cancelou o plano. Agora, na última leva de planos que foram cancelados, o Matias foi uma dessas crianças Sim. que sofreu com isso. Sim. E aí a mãe teve que nos procurar. E, graças a Deus, foi reativado o plano, mas com uma ordem judicial. Sim. Mas é uma luta, né? Todos os dias. Você não sabe qual é o próximo episódio. O Exato. que vem pra brigar. Exato. E o senhor, seu Pedro, seu filho não está na escola? Ele frequentou a escola alguma época? Nunca? Não frequenta, não. Devido... Porque dos medicamentos também, que são vários, são bastante. Eu até achei que ele fosse o que mais tomava, mas vejo que o seu... Olha... Tá de parabéns, Matias. Exato. O Pedrinho toma o carbamazepina, diazepam, baclofeno e biperideno. E mais o tisanetina. Tisanetina de 5 vezes por dia. O diazepam, 1 vez, baclofeno, 3 baclofeno e o carbamazepina 2 vezes. E tem auxílio de enfermagem para poder medicar essas crianças? São vocês mesmos que medicam? No seu caso, sim. Mas no caso do Pedrinho, que tem home care? Tem. É administrado pela enfermagem. Tem uma enfermeira. E como que é a rotina do pai do Pedro? Qual é a rotina do Pedro? Já que o Pedro não vai à escola, tem home care, como que fica essa rotina? O senhor aposentado que está dedicando aí ao filho? Olha, eu sou, graças a Deus, sou aposentado, mas vivo 24 horas para ele, nesse caso, né? Aí, de madrugada, às vezes ele acorda, eu tenho que ir até lá para dar o suporte para a enfermeira, né? Ela fica meio desesperada, ver o que tem de dinâmica dentro desse quadro de medicamento, o que pode adiantar um pouco e tal, para que ele fique bem. Porque ele também tem essa questão da febre, se não passar água, vem febre. Se qualquer coisinha que ele veja, se sinta contrariado, vem a distonia. E daí eu tenho que entender se é distonia por causa da doença ou se é distonia por causa de uma manhinha ou outra qualquer. Então, é bastante complicado. Eu tenho que estar 24 horas por dia do lado dela, dando suporte para a enfermagem. O Pedro já teve suporte de psicopedagoga? Não. Não? Não. Porque a psicopedagoga é um profissional que ele dá um suporte educacional. Então, para as crianças que têm uma deficiência, principalmente cognitiva, com a dificuldade do aprendizado, esse profissional ele vai tentar capacitar essas crianças para serem alfabetizados, para expandir o conhecimento, o raciocínio. É um profissional bem interessante. E fica aqui a dica. Então, no caso do senhor, que a criança já tem home care, pode ser solicitado ao município, porque ele está na idade escolar, que é educação municipal, para ceder um profissional de psicopedagogia para atendimento em homeschool, que nós falamos, em casa. Porque a política pública da inclusão é fazer com que todas as crianças tenham acesso ao aprendizado.
E quem vai definir se ele vai conseguir realmente expandir o conhecimento dele ou será mais limitado é realmente ele e com um profissional que vai avaliá-lo. Então, fica aqui uma dica. Tem muitas crianças Obrigado. que estão acamadas e que elas têm um raciocínio preservado e que elas conseguem avançar. Sabe, consegue, de repente, uma musicoterapia, fazer uma atividade em casa que também venha dar prazer e pode desenvolver, porque o nosso cérebro, ele não sou médica, tá? Mas assim, a gente ouve os profissionais falando. Então, a elasticidade cerebral, ela pode acontecer. E o ser humano ele tem essa capacidade de adaptações. Então, ele vai absorvendo esse conhecimento. É bem interessante. Tá? As terapias são fundamentais e sair um pouco do tradicional. Porque as famílias pensam, o meu filho tem uma doença incapacitante, ele não fala, ele não movimenta e ele é limitado. Mas, às vezes, essa limitação dele ela pode ser estimulada com outras coisas que o cérebro dele sinta prazer e estímulo para que ele possa se desenvolver. Tá bom? Fica essa dica aí. Maravilha, obrigado. Pode falar, desculpa. E eu vejo que realmente a música, a senhora citou a música, e ele muda muito o semblante quando uma música que ele goste. Nossa, ele fica feliz. E inclusive, ele interage. A enfermagem sempre vê com ele. Você quer essa música? Gostou? Dá uma piscadinha. Ele pisca. Olha lá. E a musicoterapia tem legislação, que já colocou como um dos procedimentos no rol do SUS. Maravilha. A musicoterapia é uma briga, às vezes, com o judiciário, porque não entendem como uma terapia. Né? Eles entendem como terapia apenas métodos convencionais. Mas é assim, tá? É um estímulo cerebral muito importante. Uma outra coisa que eu gostaria de saber de vocês, em relação ao que vocês possuem hoje de acesso, né, aos filhos, em relação ao tratamento, ao acesso a medicamento, ao serviço público. Principalmente no município, que vocês estão no mesmo município, aqui em Salto, estamos nós. Exato. O que vocês sugerem para mudar em prol das pessoas com doenças raras? Eu já sei que a Bárbara tem um projeto que eu vou levar adiante, se Deus permitir, né? Mas fale um pouquinho. Quais são os sonhos de vocês para a inclusão real do filho de vocês na sociedade? Posso começar? À vontade, minha querida. Aqui é bate-papo. Eu penso assim que políticas públicas, primeira coisa, não tem o que pensar, né? Falou pessoa com deficiência, seja ela rara ou não, né? Tem que deixar uma incógnita assim. Todo mundo sabe se vai se tornar uma pessoa com deficiência ou não um dia. Então, uma lei que vai favorecer o amanhã para todo mundo, né? Não se sabe do amanhã de todo mundo. Então, assim, eu não sei se eu vou ter uma diabetes, vou ficar cega, não sei se eu vou ter que amputar uma perna. Bárbara, eu não sei. Mas vai que... E eu preciso de uma lei que também me dê suporte para isso. Só que existem crianças que já nascem precisando disso. Então, políticas públicas é fazer valer a pena. Fazer valer a pena os direitos da pessoa, a criança rara, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a luta com o autismo, tudo mais, que garantiu muitas portas, graças, né, à lei da Berenice. Mas, assim, também a gente precisa voltar para olhar para os raros, porque eles ficam esquecidos, eles ficam lá isolados, porque é uma minoria. Só que quando você junta a minoria, dá um montante, né? Dá um montão. Aqui em Salto eu conheço vários raros. Então, já dá um montão. Então, assim, pensa esse montão de pouquinho se mostrando, né? Então, por exemplo, aí precisa ter, que nem a doutora falou... Cartilha dos raros, né? Uma política pública de distribuição disso. A caderneta do raro já está pago. Já foi pago por nós. Está lá no Ministério da Saúde. Por que não está sendo fornecido? Isso. Por que não está no posto de saúde? Porque o seu Pedro era para ter uma caderneta dessa desde quando descobriu da situação. Desde o diagnóstico. Desde o diagnóstico, porque lá ia fazer todo o acompanhamento, ia fazer todo o relatório. Por que não? Né, os medicamentos. E acaba sendo um padrão para que outros municípios pudessem copiar, porque a criança chegando no posto, ela é diagnosticada, ela tem ali a caderneta dela. Onde ela levar, ficou doente, em qualquer lugar do Brasil, ela apresenta. É como se fosse documento, certidão de nascimento. Sim, porque tem lá o espaço de colocar foto, você tem as documentações que você pode escrever. A caderneta é fantástica.
E até porque, né, Bárbara, os procedimentos que são tomados no caso de um atendimento de urgência com raro não são os mesmos que uma pessoa sem doença rara. Não. Igual meu filho, ele não pode receber oxigênio em grande quantia. Então. É complicado. Né? Eu tenho, não sai do porta-luva do carro, um diagnóstico, se ele for internado, os procedimentos que tem que ser. Está com febre, retira-se toda a alimentação e coloca soro basal em 24 horas. E daí entra a dieta do doentinho. Entra a dieta do doentinho em 24 horas para poder fazer o balanceio com essa febre, tirando fora daí a febre básica da doença. Então, é bastante complicado. Dependendo do hospital que você chega, os médicos... É uma coisa nova para todo mundo. Então, você tem que ter essa carta. Aqui é ótimo. Eu falo que o hospital de Salto, para mim, é triste. Porque não tem suporte. Não tem suporte. Foi. E não quer ter, né? O que assim, não os profissionais. Eu acho que é aquilo que uma gestão, né? É política pública. O gestor que vem implantar, ele tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque nós tivemos 25 falecimentos no ano passado. Sim. Então, de 1.000 crianças até um ano, 25 faleceram. Sim. E tem alguma falha nesse sistema de assistência à saúde às crianças no município. Verdade. O Pedrinho meu filho só teve o diagnóstico? O diagnóstico foi na Unicamp. Na Unicamp, o seu também, né? Olha aí, nos hospitais e escolas, parabéns a toda a equipe da Unicamp. O hospital da Unicamp é um hospital do Estado. É muito importante quando a gente tem os hospitais e escola, porque ali tem tecnologia, tem pesquisas, e as doenças raras, elas só serão identificadas por meio de pesquisadores. Sim. São médicos que estudam com profundidade, sim, tanto a parte genética como neural do ser humano, para poder chegar a um diagnóstico. Aí as pessoas falam assim, mas você disse que lá em Campinas tem médico melhor, aqui em Salto tem médico bom, em São Paulo... Não é que tem médicos melhores, é que a demanda lá é maior. Sim. Então, esses profissionais que trabalham nas capitais, eles têm mais conhecimento. Mas não impede que quem trabalha no interior também não adquire. Por isso que o poder público, ele precisa conceder as ferramentas para chegar ao conhecimento. Então, cartilhas, né, informativos, sim, a questão do teste do pezinho ampliado em Salto. Nós não sabemos como está acontecendo. Você sabe? Não, porque não é feito aqui, né? Exatamente. A João Clemente, que é uma instituição que está cuidando disso para o Estado, é colhido o teste do pezinho e mandado para a João Clemente. E ela dá o diagnóstico. Sim. Agora, eu não sei se aqui está sendo feito esse transporte, porque realmente tem que ter um serviço de logística no município. Colher o exame e enviar para a instituição correta. E tem que ver também, porque tem algumas questões que o João Clemente não aceita. O Matias foi um caso que o João Clemente não aceitou pelo estado clínico. Mas se ele tivesse aceito, eu acho que muita coisa tinha facilitado, sabe, em algumas questões. E um custo acima, né? Porque eu fui procurar no particular para fazer, então tem um custeio para fazer o ampliado depois. Isso, é que soma completo. Não, do pezinho. Do pezinho você fez. É isso. Do pezinho eu pedi para fazer lá na João Clemente, aí tem um custo a mais. Agora o Exoma eu fiz, tive que... Agora não tem mais, viu, Bárbara? Agora pode fazer. Agora o João Clemente fez um convênio com o Estado de São Paulo. Todas as crianças que nascem, elas já são submetidas ao teste do pezinho ampliado. Que bom. Isso é uma ótima notícia. São mais de 200 doenças que são identificadas. Ai, que maravilha. Isso, porque a gente tem um reduzido, né? A gente tinha um reduzido. Tínhamos o reduzido. Usava... Por questões de custeio. E também porque foi feito pesquisas, né? E viram que daria para estudar o DNA, uma simples colheita de um sangue do pezinho. Isso. Uma pergunta importante, pessoal. Vocês são pais atípicos, se dedicam muito aos filhos. E a vocês? Qual o recado que vocês dariam para as mães... Você, Bárbara, primeiro. Para as mães atípicas. Obrigada. Esse negócio é gravado, você entendeu? E a você, Bárbara? Vamos lá. Isso, fale lá com a câmera. A você, Bárbara. Qual o recado que você daria para as mães atípicas do nosso Brasil? O recado que eu daria é: não desista. Não desista um dia sequer.
Cada movimento, eu falo assim que o Matias, ele me ensina todos os dias. Ele me ensinou a ter paciência, mesmo na minha imperfeição. Ele me ensinou a mostrar que eu sou falha, muitas das vezes. Quando eu tô com raiva, e eu falo para ele, filho, a mãe não tá bem. Ser sincero o tempo inteiro. Ele me trouxe equilíbrio, rotina, equilíbrio da casa, equilíbrio de temperatura, ar-condicionado. Sabe? Coisa assim, ele foi moldando. Então, para as mães, não desista, persista, e o problema nunca vai ser você. Porque, às vezes, as mães elas carregam uma culpa de que eu tenho um filho deficiente, eu tenho um filho com uma situação, né? E eu me culpo porque a culpa é minha, né? Fui eu que gerei, ou então foi a situação, não interessa. A culpa não é de ninguém. Não existe culpados nessa história. Existe momentos de história para ser vivido, né? E que a gente nunca sabe quem a gente vai alcançar, né? Quem a gente vai ajudar, quem a gente vai estar ali. E rede de apoio. Eu acho que rede de apoio é uma coisa que tem que ficar para as famílias. Sim. Ajudem as pessoas que, né? As mães, os pais que têm os seus filhos com deficiência. Sejam essa rede de apoio, nem que for para a mãe. Não é só tomar um banho, às vezes é ir fazer uma compra, sabe, poder ir no médico, se cuidar, passar no psicólogo, fazer um cabelo, fazer uma unha, sabe, o que precisa também, né? Isso mesmo, a mulher sobre tem que ficar isso. bonita. Então, Tem que precisa ficar disso, bonita. rede de apoio. É o que falta muito, né? Porque a maioria das mães solos, elas, com filho com deficiência, elas se tornam mães solos por causa que muitas vezes acaba... Tá certo, tem que priorizar a criança, mas esquecem delas como essência, como pessoas. E eu também acabo concordando contigo nisso. A mulher, ela não pode esquecer. Sim. Se ela é uma ferramenta-chave para a proteção do seu filho, ela tem que cuidar dela para que ela tenha saúde, né? Para poder vivenciar tudo isso e poder lutar por ele, seu suporte. E o senhor, seu Pedro, qual o recado que isso daria para os pais atípicos? Manda ver, viu? Olha... Então, na verdade, eu achava que não teria essa força toda. Com certeza, eu não me via capaz de fazer isso aí, tudo que eu faço hoje. E o recado que eu digo é o seguinte, é o dia a dia, superar o hoje, o momento, agora, e é o amor àquele serzinho que tanto precisa da gente, né? Então, o restante a gente adquire no dia a dia, porque isso tudo veio como uma avalanche em cima de mim, eu fui parar no fundo do poço. E hoje eu só digo graças a Deus. Graças a Deus, isso mesmo. Então, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas o senhor ainda se diverte mesmo assim? Como que é essa rotina de pai? Sim, eu tenho meus momentos, final de semana, quando ele fica com a mãe, que eu posso sair, me distrair, pensar. Muitas vezes nem é saindo, às vezes é ficando dentro de casa, respirando sozinho, isso tudo, né? Olhando o que precisa ali ajeitar. Então, mas ele não sai da cabeça, do momento, do apego. Então, eu acho que, para mim, eu posso dizer assim, que hoje eu sou feliz. Ai, que bom, isso aí. Eu sou feliz com as condições que Deus me deu de mostrar o quanto eu sou forte para poder cuidar dele. E o senhor não é pai só do Pedro, o senhor tem outros filhos, né? Sim. Tem mais 2 meninas e um filho e um rapaz já. Tem um rapaz, um lutador de jiu-jitsu. Lutador de jiu-jitsu, olha aí. 50 metros de altura. E é isso tudo, né? Foi uma divergência de altos e baixos, que a gente... É uma questão de superação mesmo. Não é fácil, não é fácil. Parabéns. É só passando por essa questão para a gente respirar e falar, poxa, estou vivo. Mas eu acho que é mais o instinto de proteção que nos causa angústia.
Não é o medo da não existência, da nossa ausência na vida deles. Sim. Né? De pensar, há uma dependência, há um amor, há uma entrega muito profunda. Alguém vai fazer isso pelo meu filho? Alguém vai cuidar dele integralmente, como nós cuidamos, como nós pensamos? Eu acho que é essa a maior cobrança nossa. E aí, muitas vezes, deixamos, talvez, de ser felizes em alguns momentos por essa cobrança em excesso, né? Sim. Do querer proteger demais. Sim. Gente, o nosso papo está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar aberto para que vocês também colocassem mais alguma coisa. O seu Pedro colocou que há uma dificuldade de diagnóstico em Salto. Tem mais alguma coisa na área da saúde que o senhor acha que poderia ser aplicado, realizado, para que as crianças, pessoas com deficiência na nossa cidade tivessem uma assistência melhor, ampliada? Algum projeto, alguma coisa que o senhor pense aí que tenha no seu coração? Que os órgãos que estão aí para cuidar disso tudo, que olhem com mais carinho para nossas crianças, né, que é o futuro de amanhã, né? E principalmente para as crianças com essas doenças raras. Ótimo. Para poder cuidar dessas crianças, né, com bastante carinho, que eles precisam de nós, de todos nós. Também tem mais alguma colocação? Eu acho que campanha também, né, Gra? Fazer bastante campanha nos postos de saúde, algo que é bem divulgado, seja bem divulgado, né? Por exemplo, vai ter reunião, hoje a gente vai falar sobre a semana do Down, a semana das encefalopatias, né? Recentemente a ABE fez uma live sobre o Dravet e a CDKL5, por exemplo. O que é CDKL5? Porque pode ter alguém aqui em Salto que tem uma mutação e aí precisa de rede de apoio psicológico. Informação, né? Porque assim, a educação ela tem que andar junto com a saúde junto com a educação quando se tem uma criança rara. Não tem como andar isolado, né? E às vezes perde-se nisso. Então, por exemplo, a escola poderia participar também junto com a parte da saúde, fazer campanhas. Olha, essa semana a gente vai falar sobre esse tema, né? E trazer alguém que possa falar sobre o tema. Acho que é bem bacana. Quanto mais informação e outras políticas públicas, é executar a lei, né? Ótimo, isso é maravilhoso, maravilhoso. E eu também tenho um desejo. Eu imagino vocês, aos finais de semana, quando fala-se de febre e, de repente, tem um diagnóstico de uma infecção de uma criança, o desespero para comprar o medicamento, né? Também. E você não tem uma unidade de saúde. Eu estou errada? Aos finais de semana ou depois do horário comercial, se tiver uma receita médica, como que uma família faz para ter aquisição de medicamento? Nós temos aqui alguma unidade de distribuição de medicamento? Não. Não tem. Não tem, né? Não. Então fica aí esse apelo. Eu acho que esse é um projeto que precisamos para Salto, que vai ajudar muitas pessoas com deficiência, muitas pessoas que passam por uma situação de doença na família em algum momento, e principalmente eu vejo as crianças, né? Porque criança tem muita infecção. Sim. E aí precisa do antibiótico e não tem, por falta de uma unidade de distribuição de medicamento à noite e aos finais de semana e feriados. Então fica essa dica para quem for futuro prefeito de Salto, gestores, para que possam implantar. Sim. E para que os vereadores possam cobrar. E principalmente também a capacitação dos pediatras, né? Ótimo. Que vai atender no pronto-socorro. Porque você chega com uma conduta, que nem seu Pedro tem uma conduta médica de como fazer. Isso. Matias também tem uma conduta médica do que pode e não pode. Só que você chega aqui no Monte Serra, não acontece nada. Tipo, não posso mudar o protocolo. Mas se você tem uma criança que precisa de um protocolo diferenciado, então ele tem que ser validado, porque quem deu aquilo foi um médico também, né? Então, aí que acaba acontecendo? Eu não uso o Hospital de Salto. Então, eu vou para onde? Eu vou para Indaiatuba, eu vou para Campinas, eu vou para outros lugares, mas eu não uso o Hospital de Salto. Tá. E não é correto, porque eu sou munícipe de Salto, voto em Salto, moro em Salto e queria que meu filho tivesse um atendimento no pronto-socorro com qualidade. Sim. Né? E outra, com amparo, né, Gra? Com um olhar delicado mesmo, assim, poxa, ele tem todo isso aqui. O médico ele pode não conhecer a síndrome das crianças. Olha, eu não conheço, mas eu vou conversar com fulano de tal, com outro médico, a gente vai debater, já volto. Sim. Melhor do que falar assim,
faz isso aqui, ó, e volta para casa. Que é o que aconteceu muito com o Matias, né? Então, e tomar medicação errada lá também, né? E dá ruim. Né? É um agravante, é um medicamento errado. O conhecimento nos liberta, nos orienta e se faz necessário na vida dos nossos filhos e na vida das pessoas com doenças raras. Isso nós precisamos ter como princípio. Quiserem passar suas redes sociais, quiserem segui-los, seu Pedro, de repente, quer passar o WhatsApp para alguém conversar, uma rede de apoio aos pais, principalmente aos homens. Olha, você é pai, nunca pensou em ter uma participação mais ativa na vida do seu filho, prestar realmente os cuidados, trocar, alimentar, né, brincar, que é isso que o seu Pedro faz. Ah, sim. Então, quiser passar o celular, fique à vontade. Mas e tá aí. quem quiser se despedir dos nossos O meu WhatsApp. espectadores. Meu WhatsApp é 11 9 85 10 10 18. Tá solteiro? Tô solteiro. Ih, olha lá, tá solteiro, hein? Olha lá. Ai, você, Bárbara? Bom, a minha rede social é arroba, né, do Instagram, Babi, STHI, NHAPE, babistinhap@gmail.com. Só acha assim. Não. O Matias também tem, né? Pode Mas passar. também tem a do Matias, é arroba Matia_S Andrade 2017. E da Dravê Brasil, tem a página da Regina, que é a Dravê Brasil, e tem a da Associação Dravê também. Ótimo. E também compartilhar da ABE, que é da Associação Brasileira de Epilepsia, né? Que é a ABE.oficial mesmo. E a vaquinha do Matias? Porque o Matias precisa de medicamento enquanto não sai a liminar e a União não fornece, ele precisa de medicamento. E o medicamento dele é caro. A vaquinha tá rolando ainda e tem uma rifa aberta ainda para estar sendo vendida. E a gente tá aí. É só te procurar nas redes sociais? Ou então no 11 972 20 6619. Meu Vamos WhatsApp. Lá. Então, ótimo. Vamos procurar a Bárbara, vamos comprar a rifa, vamos ajudar o Matias a ter acesso a seus medicamentos e até mesmo compartilhando o que a mãe dele coloca de conteúdo sobre a síndrome de Dravet. Porque tudo isso auxilia a divulgar a existência da doença e buscar recursos para o tratamento. Sim. Bem, eu agradeço imensamente a participação de vocês, todos os nossos encontros, eu aprendo muito com vocês nessa vida agitada de advogada, né, de presidente de partido, agora pré-candidata, mas a gente consegue estar dialogando, porque é isso que a sociedade precisa. Eu agradeço imensamente, desejo aos filhos de vocês uma vida repleta de saúde, que vocês possam viver na plenitude, viver um dia por vez e vivê-lo com qualidade e plenitude, tá bom? Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sigam aí, doutora Grazi, porque mulher pode estar onde ela quiser. E lembrando, cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Obrigada.